Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Daffer, faço parte da Rebeldia e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre como o coronavírus está atingindo a África, que é uma vítima histórica do capitalismo mais selvagem. Só que antes da gente falar sobre como o corona está atingindo a África, que tal a gente fazer uma retrospectiva histórica rapidão? Por volta do ano de 1500, a escravidão se instaura, e a burguesia começava a abrir seu caminho para conquistar o poder econômico no mundo a bordo dos navios negreiros e a custo do extermínio dos povos nativos de todos os continentes que não fossem a Europa. Na época da escravidão, durante centenas de anos, tratados como objetos, ferramentas ou moedas de troca. Século XX, e o capitalismo moderno tratava negras e negros como se fossem descartáveis, de valor inclusive menor do que os recursos naturais que sempre foram saqueados pelas potências imperialistas. Sofreu com a partilha da África, que foi um conjunto de reivindicações europeias que conflitavam sobre o território africano resultante da atroz Conferência de Berlim em 1884 a 1885, que foi responsável pela morte de cerca de 20 milhões de pessoas em apenas 2 décadas, de 1885 a 1908. Enquanto o continente era destruído, perdendo tradições, culturas e as relações socioeconômicas e políticas que existiam entre as mais de 1000 etnias que povoavam o continente. Depois, descolonização e independência, que sacudiu a África a partir dos anos 50 e teve intervenção de grandes potências, que não mediram esforços para garantir a manutenção de seus privilégios e interesses, claro, contribuindo fortemente para os governos em sua maioria nefastos e para as condições de miséria que o povo vive ainda hoje. Agora vocês devem estar se perguntando, tá, mas o que tem a ver a história da África com o coronavírus lá? Ou então, tá rolando o coronavírus lá? Bem, tudo a ver, né, gente? Afinal, os olhos estão atentos para o coronavírus no mundo, mas não na África. Na verdade, a África já não tem os olhos atentos do mundo para muitas coisas, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a África tem mais de 500 mortos por coronavírus e já contabiliza mais de 10 mil casos da nova doença. Até 10 dias atrás, os dados eram de 58 mortos e 2 mil infectados. Os casos sobem a cada dia. A recuperação não é exitosa em vários casos. E existe um número grande de casos subnotificados. É lá também que está a maioria das pessoas do planeta que vive com o HIV e a AIDS. Um grupo de altíssimo risco formado por 38 milhões de pessoas, sendo que mais da metade delas não recebe qualquer tipo de tratamento. Lá, as infecções pulmonares como pneumonia e tuberculose já são a segunda maior causa de morte na África subsaariana. Na África, a barbárie é banalizada. É como se a desgraça lá fosse tanta que ninguém se surpreendesse mais. A mídia se omite absurdamente diante da realidade desse povo que vem sofrendo tanto historicamente. E isso mostra que o descaso da imprensa tem tudo a ver com a postura que os países ricos vêm tendo com relação à África todos esses séculos. Apesar de todas as especificidades de cada país do continente, das suas enormes diferenças econômica, social e cultural, nesse continente é fato que existem muitas condições para uma alta transmissão, muitas mortes e o tratamento e a prevenção são insuficientes. O ministro da Saúde da África do Sul disse numa reunião da Associação Médica Sul-Africana no dia 20 de março que algo entre 60% a 70% dos 59 milhões de sul-africanos provavelmente irão contrair o Covid-19, sendo que, na opinião dele, apenas 20% desses casos serão sérios, ou seja, só 12 milhões de pessoas. Cara, lavar as mãos, que é o básico da prevenção, que todo mundo já sabe, já é uma exigência impossível para a maior parte dos africanos. Segundo a Organização das Nações Unidas e a União da África, na África subsaariana, que é aquele território que fica abaixo do deserto do Saara e corresponde a 85% do continente, 63% da população não tem acesso à água limpa, galera. Vocês estão entendendo? Os presidentes de várias nações africanas, como o Zimbábue e a Uganda, vêm negligenciando o corona. Tipo o Bolsonaro aqui no Brasil. Na Uganda, aliás, o presidente é muito parecido com o Bolsonaro. E ele não falou que era uma gripezinha, mas disse que se eles conseguissem evitar a transmissão comunitária, o vírus não seria um problema. Tiveram outros países que até mandaram fechar estabelecimentos, fecharam escolas e tal, tipo a Mauritânia, a Nigéria, o Egito. Muitos países fecharam fronteira, mas poucos tomaram medidas de isolamento social e distanciamento. A África do Sul tomou essa decisão só no dia 27 do mês passado, com mais de 1000 casos notificados. É isso sem falar das fake news, né?
que vão desde que já existe vacina até que o corona veio da carne de boi. Não tá fácil, galera. E não é só a África que tem a maior parte da sua população negra que sofre com os impactos do corona. Negras e negros em todo o mundo sofrem ainda mais os impactos do corona, porque pagam ainda hoje pelo colonialismo de anos em vários países. Como diria Malcolm X, não existe capitalismo sem racismo. Na África, assim como na Itália e no Brasil, nenhum governo fechou as fábricas como política de contenção do vírus e a proteção dos trabalhadores. As medidas que estão sendo tomadas são ineficientes e também priorizam salvar a economia e não as vidas. No Brasil, por exemplo, as medidas de isolamento social não têm acontecido nas periferias de ocupações. Primeiro porque, em muitos casos, quem não sai para trabalhar não tem o que comer. Enquanto isso, o povo está solicitando R$ 600 de auxílio, que está longe de resolver a vida dos trabalhadores nessa pandemia, e que vai começar a ser pago só agora. Enquanto isso, lá na Itália, um decreto do Salvini fechou centros de assistência social, deixou milhares de imigrantes na rua, sem acesso à saúde, sem nenhuma proteção. Em muitos países africanos, milhares morrerão por não conseguirem leitos de hospital, por não terem saneamento básico. A população carcerária de vários países é majoritariamente negra. No Brasil, são 2/3 da população carcerária. Aqui, os presídios já estão em condição de superlotação. E os locais estão com péssimas condições de ventilação. 40% da população carcerária está em prisão preventiva, segundo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Higiene escassa, espaço escasso. Doenças como a tuberculose já têm uma incidência muito maior nos presídios. O governo até definiu medidas de prevenção para os detentos. Uma delas é manter a distância de 2 metros, caso não seja possível o isolamento. Tô curioso para saber como é que isso vai ser aplicado. Galera, esse apanhado do que tá rolando com negras e negros no mundo todo, e principalmente com o povo africano, nos traz algumas conclusões. Eu li uma frase que eu achei bem interessante esses dias. Se é verdade que o corona não escolhe classe social para atingir, o capitalismo escolhe quem morre e quem vive nessa jogada. E no momento em que o capitalismo encara suas mazelas, obviamente vai sobrar para os países mais explorados, pobres e oprimidos. Nos países que carregam a história da escravidão e de toda a exploração de séculos, a profundidade dessa pandemia e de tantas outras doenças se expressa nas péssimas condições de garantia de vida, de acesso à saúde, à moradia, à água limpa. Diante de todo esse caos social, é necessário que os governos assumam a sua responsabilidade e garantam a vida das pessoas. Para acabar com o vírus, temos que ir além das medidas para os trabalhadores e os mais oprimidos, mas para além de um conjunto de medidas como a estatização dos recursos da saúde, isolamento social e todas as outras. Para acabar com o capitalismo e a barbárie que a gente vê aqui, e é ainda mais evidente na África, a gente precisa de um mundo socialista.